Olá pessoas, tudo bom? Hoje, continuando essa nossa série de animes mais antigos, vamos falar um pouco de Inuyasha. Nesse vídeo, nós vamos falar da parte dublada, incluindo os 7 episódios finais dessa primeira parte do anime, que saíram só em espanhol no máximo, além do japonês, é claro. Originalmente, Inuyasha passou no Brasil, mais ou menos 2004, 2005, por aí, tá? Até 2006, mais ou menos. Por que pareça, ele é um anime de 2003, apesar da qualidade visual que ele tem, entre outros detalhezinhos que já não eram comuns na época. Junto com isso, Inuyasha teve uma parada. Uns aninhos depois, em 2009, ele teve uma última temporada de 26 episódios. Vamos falar do anime em português na maior parte. A animação em si é boa para a época, com algumas qualidades e defeitos aqui e ali comuns, mas ele tem um problema no Brasil específico sobre a censura. A censura dele é muito bizarra, com atrasos na imagem, lentidão, né? Quadros cortados, quadros estáticos para colocar essa censura, que é uma censura que estraga a experiência do jogador. Além disso, em algumas partes tira o contexto da cena até, o que é muito ruim. No geral, a história de Inuyasha, ela é um shonen que fez escola em shoujo. Para quem não sabe, shonen significa garoto, shoujo significa garota e seinen significa jovem ou adolescente ou algo assim, com pessoal mais velho, né? Faculdade, essas coisas. No Japão, shonen seria animes para meninos e shoujo seria animes para meninas, ou mangá, ou outros produtos aí dos respectivos. Por que eu estou explicando isso? Porque apesar de Inuyasha ser um shonen, com batalhas e tudo mais, que é o foco normalmente, ele sai um pouco desse padrão e traz o shoujo. Para quem não sabe, né, misturar normalmente esses dois tipos de produto, ou misturar tipos de produto, que nem acontece muito, tira um pouco do seu público. Inuyasha, por incrível que pareça, não. Isso fez com que ele abrangesse os dois grupos, tanto menino quanto meninas. A história, para você que nunca viu, traz Inuyasha e Agome, uma menina do presente da época que vai para o passado através de um poço e encontra o Inuyasha preso lá. Aí ela liberta ele, ele ajuda ela e dali para frente eles vão vivendo as aventuras junto lá e também tentando recuperar a joia de 4 almas, que é uma joia que foi destruída, né? Foi fragmentada e foi separada e eles agora têm que reunir. Nisso tudo, tá? Vai aparecer outros personagens. O, o básico de anime shonen, grupinho e tudo mais. Qual que é a grande diferença? Inuyasha e Agome têm um desenvolvimento amoroso, assim como dois personagens secundários, que é a Sango e o Miroki. Eles vão tendo esse desenvolvimento. Dentro da história, ele para um pouco para falar disso. O maior problema em geral é que em muitos episódios são extremamente arrastados, ou então eles estão atrás do vilão Naraki, que não para quieto, não morre nunca. E isso daí faz esse arrasto ficar um pouquinho chato. Então tem vários episódios lá que são muito chatos, muito desnecessários. E por curiosidade eu fui atrás de ver o que era filler e o que não era. E muitos episódios que eu achei, tinha certeza que era filler, não era. Era um episódio da série adaptado do mangá mesmo. Filler, para quem não sabe, são episódios que não condizem ao material original, ou seja, não fazem parte do produto. Eles são adicionados para quando a produção está atrasada ou necessita de um intervalo, ele coloque, ou às vezes o diretor acha que faltou algo para complementar a história e cria um episódio a mais. Isso é um filler. E no Yasha, apesar dos vários fillers que tem perto dos 160 ali, a maior parte dos episódios do começo não são. Outra qualidade que no Yasha tinha, diferente de outros animes da época, é o foreshadowing.
Foreshadowing vem da palavra foreshadow, que significa prever ou ver o futuro. Foreshadowing é quando você pega informações, coloca na história e mais pra frente essa informação que foi colocada na história será usada para outra coisa, deixando o espectador sentir que aquilo que chegou na história não é algo confuso ou tirado do nada. Um dos grandes problemas, principalmente de 2010 a 2014, por exemplo, eram animes com simplesmente Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é quando o anime pega alguma coisa e, para salvar o protagonista sem explicação nenhuma, ele coloca isso, alguma coisa para salvar ele que não condiz com a história. Grandes animes têm sim esse Deus Ex Machina, Dragon Ball, Naruto, tem, só que não é tão aparente assim por vários motivos. Alguns são muito famosos, outros são muito perdidos aí desses pequenos que a gente fala que é falha de roteiro. Mas Inuyasha ele sabe trabalhar isso. Ele pega várias informações e vai te apresentando em episódios que parece que não vão levar a lugar nenhum. E mais pra frente ela vai sendo utilizada de forma mais adequada dentro da história e com introduções maiores. 2 pontos que eu vou levantar aqui, tá? É que existe uma grande falha de roteiro na história, que no episódio, eu acho que é o 145, não tenho certeza, os personagens estão sem joias da alma, e nos episódios anteriores é dito que sem a joia da alma, a Agome não pode voltar para a era do Inuyasha. É dito isso dentro da história. Pouco tempo depois eles perdem um pedaço da joia e nesse episódio que eu estou me referindo, ela vai para o mundo real, volta como se nada tivesse acontecido, né? É o único grande falha de roteiro muito aparente. E o segundo é que, como o autor não sabia muito bem o que ficar fazendo com o Miroki o tempo inteiro, a primeira coisa que ele fez foi anular o buraco do vento da mão dele. Miroki é um monge com a mão que suga tudo. Então ele deu um jeito de se livrar disso. Ele fica um personagem meio apagado na história por boa parte. Outro problema que é recorrente, questão de personagens, é que alguns personagens ficam muito tempo esquecidos. O vilão, o Naraki, tem um momento lá que ele fica pelo menos uns 20 episódios sem aparecer. Outro, o Kuga, depois de uma parte lá, até o episódio 167, ele simplesmente some, desaparece. O Sesshomaru, que é o irmão do Inuyasha, ele fica quase 30 episódios sem sequer ser citado. E várias coisas. Algumas vozes são repetidas, muito repetidas, mas o dublador é bom e você não sente aquela desgaste de voz que costuma acontecer. E algumas vozes foram trocadas no decorrer da série por 2 motivos simples, tá? Um deles, eu chuto, principalmente pela idade do dublador original. Eu não fui atrás de ver porque eu simplesmente não quis deduzir. Ou ele se aposentou, ou ele faleceu, o que era muito comum em 2000 e pouco. Vários dubladores já de carreira estavam se aposentando, então muita gente acabou saindo. Detalhe que a primeira voz do Jaquen é melhor que a original, de tão bem feito que é pelo dublador. Então fica aqui meus parabéns ao dublador, se já tiver falecido, né? Fica aí na memória da galera. Outro ponto aqui que deve ser citado é o seguinte: existem arcos que são muito longos. Eu já falei da encheção de linguiça que tem. Existem alguns arcos que são muito longos. Por exemplo, quando eles vão enfrentar os 7 mercenários lá, que são humanos, não sei o que. Era pra ser no máximo 10 episódios, o negócio vira 26. É muito isso que acontece. A história se arrasta de forma desnecessária em vários momentos. Então fica meio maçante e cansativo em alguns pontos. A gente ainda não chegou a receber todos os episódios. A obra só acabou com uma 5ª temporada, que na verdade é a segunda, de 26 episódios, em 2009. Essa que eu não citei aqui. E umas curiosidades aí é que a Shippo, o Shippo, né, é feito para uma mulher no Brasil, mas no Japão ela tem uma voz de menino. E sim, eu achei que a versão brasileira ficou melhor, porque uma criança tem uma voz mais
confusa e tudo mais, e ficou bem melhor. As dublagens, a única que eu preferi a versão japonesa foi da Agome, porque que não é Agome, ficou um pouquinho mais madura a voz dela, e isso implica em várias outras coisas que na versão brasileira, por ela ter uma voz muito infantil, não dá a impressão que ela é tão madura quanto ela parece, ou quanto ela age. Então ficou tipo uma voz meio infantil para uma pessoa muito madura. Outro ponto foi a troca de alguns nomes, né? Agome, que no original é Kagome, eles trocaram por causa da sonoridade para o dublador falar mais fácil. E o Naraki, que no original é Naruko, Naraku, acho que é Naraku. E ficou óbvio o motivo da mudança do nome do cara, né? Então não preciso nem falar. Alguns nomes foram trocados e durante a dublagem tem vários momentos onde os nomes vão trocando e sendo falados de forma diferente. E é uma confusão tremenda. Qual que é o grande porém por que isso aconteceu? Durante a dublagem, apesar dos dubladores manterem, a estúdio de dublagem mudou. Então com esse estúdio de dublagem trocado, eles tiveram que refazer boa parte da tradução. Então, com isso, alguns nomes foram trocados. Mas foi pedido para voltar o que estava. E aí eles voltaram. Então, é só lá para o começo da terceira temporada que acontece isso. Depois já volta ao normal de novo. Existem vários erros de dublagem, onde a sequência da frase eu acho que foi mal traduzida. Existem algumas coisas que foram adaptadas que estão melhor que o original. Costume da dublagem brasileira. A animação, no geral, é bem estável. A única coisa que vai incomodar é o cabelo do Inuyasha. Parece que foi encaixado, assim, ó. Fica um contorno muito estranho. Que não acontece com os outros personagens e nem na versão humana dele. E não acontece nem com os genéricos que vai aparecer nos episódios. Eles não têm esse problema visual. O irmão dele também não tem. Eu não sei por que ficou esse cabelo aí. Eu não sei por que ficou assim. Só ficou. E pra finalizar, ele ganhou uma continuação chamada de Yashahime, que nada mais é que Princesa meio Yokai. A gente tem 15 anos depois duas filhas do Sesshomaru, sim, o irmão do Inuyasha, e uma menina que supostamente é a filha do Inuyasha com a Agome. E esse daí é o famoso, será que é? Mas é óbvio que é. Até o Sesshomaru lá, Sesshomaru não, a Kikyo, que aparece lá em forma de fantasma, alguma coisa assim, também já falou que ela é filha do Inuyasha e pronto, final. Então, é óbvio, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like. Você quer ver algum anime nesse esquema aqui? Manda aqui nos comentários que a gente vai ver o anime com vocês aí e rever essas obras maravilhosas feitas com carinho e deterioradas pelo tempo. Então, falou, valeu, até mais, fui.